Hoje nós trataremos da lei penal no tempo e trazendo para vocês que pretendem se inscrever a concursos na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, três teorias: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da unidade, também chamada de ubiquidade ou teoria mista. Isto ainda dentro do tema da lei penal no tempo. É importante se observar que o crime pode acontecer num local e o resultado ser em outro local. Quando se sabe onde ocorreu a ação ou a omissão, fica fácil de saber quem será a autoridade competente para julgar este processo. Quando não se sabe aonde foi o local da ação ou da omissão, como então se definir a competência de qual juiz tem a atribuição de processar e julgar? E para que não ficasse essa lacuna, ou mesmo esta impunidade, o legislador adota como lugar do crime duas situações. Lugar do crime tanto pode ser aquele lugar onde a ação ou a omissão foi praticada, ou no lugar do resultado, ou onde o resultado deveria acontecer. E só repetindo, para relembrar, o que é ação e o que é omissão. Ação é a conduta humana. É aquela conduta que está descrita na lei como crime. Isso aí em sentido genérico, ação no sentido genérico. Mas esta ação, no sentido genérico, está subdividida em duas outras condutas em caráter restrito. Esta ação genérica, que é a conduta humana, pode ser praticada por ação ou por omissão. A ação aí, no sentido restrito, é a conduta humana de fazer aquilo que a lei proíbe. Chama-se de ação. A conduta humana de deixar de fazer o que a lei determina chama-se de omissão. E ambas as formas são condutas que levam ao crime, tanto a omissão quanto a ação. Então, o que será a teoria, ou melhor, o que será o lugar do crime? Então, o lugar do crime será o lugar onde a ação ou a omissão foi praticada, ou o lugar onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Por que essas duas teorias? Porque nem sempre se sabe onde foi o local do crime. Se não se sabe onde foi o local do crime, quem seria então a autoridade competente para julgar? Então, para evitar que houvesse aí uma dúvida ou uma lacuna, o legislador estabeleceu que o local onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido também é lugar do crime. Portanto, surge aí duas teorias. A teoria da atividade, que é o local onde a ação ou a omissão ocorreu, e a teoria do resultado, que é onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Como o nosso código adota as duas teorias para dizer que ambas são lugar do crime, juntando-se essas duas teorias, forma uma terceira que se chama teoria da unidade, que é juntar a atividade mais o resultado, que também pode ser chamada de teoria mista, por estar juntando uma e outra, como também pode ser chamada de teoria da ubiquidade. Então, se numa questão surgir uma dessas três palavras, teoria da unidade, teoria mista ou teoria da ubiquidade, você já entenda que as três são uma só. Ou seja, é o que define o lugar do crime.
Com relação ao tempo do crime, aí só se adota uma teoria, que é a teoria da atividade. Ou seja, o lugar do crime é o local onde aconteceu a ação ou omissão. E por que interessa saber qual foi o tempo, qual foi a hora que aconteceu o crime? Porque é no tempo do crime, a partir daí, que vai contar o tempo para a prescrição daquele crime. Então, feita essa pequena distinção entre essas três teorias da atividade, a teoria da ubiquidade, a teoria mista, teoria da unidade, teoria da atividade e teoria do resultado, relembra um pouquinho também a teoria, o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei, que nós falamos na aula vídeo que fizemos no domingo passado. Teoria, o princípio da legalidade significa dizer que a conduta praticada e que caracteriza crime tem que estar escrita na lei. E a pena que vai ser aplicada para quem cometeu o crime também tem que estar escrita na lei. Se a conduta não tiver já escrita na lei, não é crime. Então, qualquer prática, qualquer conduta humana que possa caracterizar um crime, o primeiro critério a se fazer é procurar a lei correspondente para saber se lá está descrevendo aquele crime. Por exemplo, crime de homicídio, você vai para o Código Penal no artigo 121 e lá vai estar matar alguém. Então, esta é a conduta. Matar alguém está escrito na lei. Se alguém matou, então é crime. Isso aí é o que chama princípio da legalidade, que é também chamado de princípio da reserva legal. Então, o princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade é uma coisa só. E há um outro princípio que decorre desses, que é o princípio da anterioridade da lei. Lá o Código Penal vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, enquanto o princípio da legalidade apenas afirma que a conduta deve estar descrita no Código, o princípio da anterioridade da lei vem dizer que uma conduta para ser crime, é preciso que antes da prática dessa conduta haja uma lei dizendo que aquela conduta é crime. E só pode aplicar uma pena se essa pena também estiver descrita antes da prática desse crime. Isso nós explicamos no domingo passado. Então, dito isso, vamos resolver essa questão. A, desejando envenenar B, coloca veneno no café enquanto estão em um hotel. Acontece que B toma o café, vindo a falecer no hospital após ser socorrido por C. E vem aqui 5 alternativas. Eu não vou aqui tratar de que crime é esse. Se é homicídio doloso, se é homicídio culposo, se é crime impossível, se é um arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Não vou discutir isso aqui agora e ficar para um outro quesito. Vou aqui só discutir a questão da lei penal no tempo. A letra A diz: com relação ao tempo do crime, aplica-se a teoria da atividade. Está correto ou está errado? Nós vimos que tempo do crime é apenas o momento em que ocorreu a ação ou omissão que corresponde à teoria da atividade. Então essa questão está correta. A letra B. A teoria da ubiquidade aplica-se ao tempo do crime. O que é a teoria da ubiquidade? Que é a mesma da unidade ou teoria mista. É aquela que adota tanto o princípio da atividade como o princípio do resultado. Para o tempo, só se admite da atividade. Então, a teoria da ubiquidade não se aplica ao tempo do crime. Então, essa alternativa está falsa. A letra C. A teoria da unidade aplica-se ao lugar do crime. Está correto, porque a teoria da unidade engloba tanto a teoria da atividade como a teoria do resultado.
Letra D. O princípio da legalidade refere-se ao princípio da reserva legal. Nós já explicamos há pouco tempo que o princípio da legalidade é a mesma coisa que princípio da reserva legal, ou seja, é que haja a conduta humana tida como crime descrita na lei. Então essa lei está correta. E a letra E. Com relação ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independente qual seja o resultado. Para saber qual foi o tempo do crime, não interessa saber qual foi o resultado do crime. Se alguém queria matar, não interessa saber se a vítima morreu ou não. Aqui estamos tratando de tempo do crime. É o momento da prática da ação ou da omissão. Então está verdadeira. Então das 5 alternativas, apenas a letra B está falsa. E aqui ele está pedindo a alternativa incorreta. Então eu sempre oriento que, quando surgirem palavras na sugestão da alternativa que não são muito usuais em provas, você retire ela e coloque a que é mais usada. Por exemplo, a palavra incorreta nem sempre se usa. Geralmente pergunta qual a verdadeira ou qual a falsa. Então, para não confundir a análise das alternativas, onde tiver incorreta, você risca e coloca lá em cima errada. Então ficaria: assinale a alternativa errada. Todos tenham um bom estudo, se dediquem, tenham foco, e as dúvidas que forem tendo, vão anotando, que nós faremos ainda algumas aulas vídeo para tirar dúvida e expor com um pouco mais de detalhe os conteúdos.